Mais uma vez, o programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI, leva a mensagem de fé e de esperança para você. A palavra de Deus sempre ela tem esse resultado na nossa vida, não é? Quando você lê uma palavra e uma citação bíblica e aquilo te chama a atenção, certamente para você aquilo faz toda a diferença. Porque, claro, vem sempre por inspiração de Deus. E hoje a gente traz o último momento da nossa reflexão em relação àquela citação bíblica que nós temos falado aqui, da tempestade acalmada. Gostaria até mais uma vez de contextualizar para você, Jesus que está na barca com os discípulos, o mar fica bravio, Jesus parece dormir, os discípulos entram em desespero e vão lá acordar Jesus. Olha, o mar está bravio, o que a gente vai fazer? Então esse é o contexto da nossa reflexão nessa semana. E hoje, para a gente finalizar essa reflexão, Jesus faz uma pergunta aos discípulos. Por que é que vocês são tão covardes? E certamente isso deve ter mexido com o brio desses nossos irmãos. Por quê? Eles ficaram desesperados, com razão, se eu estivesse no lugar deles, eu também ficaria, você também ficaria. Numa barca, numa pequena barca, num mar revolto, o que você espera de tudo isso? Qual é o seu fim? Já você pensando e refletindo sobre isso. Eu também ficaria certamente preocupado com o que seria de mim. E, claro, estes discípulos vão lá acordar Jesus. Jesus parece que não gosta muito dessa situação. Não de ser acordado, não que ele não gosta de ser acordado. Ele não gosta de uma atitude que os discípulos têm. E Jesus tinha toda a razão naquilo que ele apresenta. Como é que os discípulos, seguidores, não confiariam nele e esses discípulos que já tinham visto várias coisas que Jesus havia feito, tantas curas, tantas palavras, tantos testemunhos ali presentes, testemunho ocular. E mesmo assim, esses discípulos ficaram receosos daquilo que poderia acontecer. E Jesus diz, por que vocês são tão covardes? E a pergunta é muito apropriada, porque é engraçado isso. Acontece com a gente também, não é? Pensa num momento de sofrimento, ou que tenha acontecido com você, ou que você esteja vivendo, ou que já tenha vivido. No momento exato daquilo ali, é difícil. Quando você perde alguém, por exemplo, perde alguém que você ame muito, seu pai, ou mãe, ou filho, ou parente próximo, como dói isto, né? E como naquele momento você sente um vazio tremendo, porque você não consegue trabalhar isso no seu coração de maneira muito exata. Mas o mais importante é saber que, naquele momento, uma luz de Deus está sobre nós, E a gente precisa, por causa disso, começar a compreender melhor essa atuação de Jesus na nossa vida. Nós não estamos sós, não estamos. Parece meio difícil a gente conceber isso em um determinado momento, mas nós não estamos sós. Tanto que em outros momentos a gente percebe, de fato, não estamos sós, nunca estivemos sós. E é por isso que Jesus chega até os seus discípulos e diz a eles assim, olha, vocês são covardes sim, porque eu estou aqui o tempo todo, vocês já viram os milagres que eu fiz, presenciaram tantas coisas que eu pude fazer. Nem isto é capaz de dizer a vocês que eu estou com vocês e não é para ter medo de nada? E os discípulos, claro, os discípulos se calam porque Jesus tem toda a razão. Quando Jesus faz a tempestade acabar, o mar acalmar, tudo voltando ao normal, os discípulos de fato ficam mais calmos porque percebem, Jesus não estava dormindo, Jesus não estava ausente. Nós de fato fomos covardes porque mesmo conhecendo o mar como sendo pescadores, alguns deles, nós não tivemos minimamente a compreensão de que Jesus poderia nos ajudar. Então, é importante ficar para a gente assim. Às vezes, nós não temos muito essa compreensão da presença de Jesus, mas Ele está ali. Às vezes, nós não precisamos, no momento de desespero, sair gritando contra Deus, contra todo mundo. Deus está ali. A presença é real ali. É só você lembrar da Santa Missa, quando a gente vai à Santa Missa, recebe o corpo de Cristo na mão, Jesus está ali. A presença real, ela não acaba, ela não tem validade, não tem tempo. Se você daqui a 1000 anos for comungar de novo, a comunhão é a mesma, a presença real é a mesma, não tem tempo, não tem validade. Jesus é sempre presente. É uma busca constante que Ele tem para cada um de nós. Então, toda vez, por exemplo, que a gente vai à Santa Missa, é uma busca, eu diria até plena de Deus para nós. É uma busca incessante. Ele está do nosso lado, Ele quer estar do nosso lado e por isso, às vezes,
nós também temos que pensar nessa pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. Será que às vezes nós também não somos muito covardes, né, e nos afastamos tanto dessa presença de Deus que esquecemos, de fato, que Ele está ali conosco? Seria muito bom que você pensasse nisso, né? Vamos tomar essa reflexão, última reflexão em relação a essa tempestade acalmada. E pedir a Deus que dentro disso a gente comece a perceber um pouco mais, né? Mesmo no desespero, tentar, na medida do possível, fazer esse esforço para perceber, não, Jesus está aqui comigo e Ele de fato não vai me deixar perecer, não vai deixar com que as coisas se tornem uma ruína diante de mim ou para mim. Muito bem, mais uma vez eu peço a você que continue mandando a sua carta para a gente aqui. Eu fico muito feliz, ficaria muito feliz em receber a sua carta. De onde você estiver, norte, sul, leste, oeste, mande a sua carta aqui para a gente. Eu vou ficar muito feliz poder ler o seu testemunho, rezar também junto com você e apresentar o seu nome para que a gente reze sempre junto. É muito importante para a gente a sua participação. Então anote aí o endereço que aparece no seu vídeo, mande uma carta para mim, a gente vai ficar muito feliz em poder ter essa interatividade com você. Muito bem, fique então agora com a oração para você e para toda a sua família. Nesta oração de hoje nós vamos apresentar ao Senhor nosso Deus os seus filhos. Vocês como pais que todos os dias rezam por eles, hoje de maneira especial esta oração para consagrá-los à proteção do nosso Senhor. Fortifica os nossos filhos, Senhor nosso Deus, para que cresçam felizes e tenham olhos que lembrem a tranquilidade de um lago, a firmeza de um rochedo e a luz da esperança. Dá-lhes uma saúde integral, uma inteligência completa e um sentimento vivo. Põe nos seus corações a reverência aos teus ensinamentos, o respeito aos outros, o amor ao trabalho, a dedicação ao estudo, a candura e a obediência, para tornar-me digna deles e não lhes transmitir um nervosismo, um desajuste, uma tristeza, medo ou maldade. Por isso, envolva-me de tranquilidade, equilíbrio, alegria, coragem e bondade. E ensina-me a descobrir as virtudes que os meus filhos têm e elogiá-los sem exageros e também a corrigi-los com sabedoria. Em primeiro lugar, pois, modela-me a alma, para que ela seja grande e generosa, para amá-los na semelhança do teu amor. Obrigado, meu Deus, pelos meus filhos. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Amém. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.